Queridos amigos, queridos alunos, estamos aqui reunidos para mais um estudo sobre a música clássica. O nosso tema de hoje será a Orquestra Filarmônica de Berlim. Ela será a primeira de um ciclo de 3 aulas sobre grandes orquestras da atualidade. A próxima será a Orquestra Filarmônica de Viena, depois a Filarmônica de São Petersburgo. Com isso, nós vamos penetrar no repertório que essas orquestras tocam, os estilos delas, uma alemã, outra austríaca e a outra russa. A orquestra é uma das mais refinadas criações da civilização ocidental. Ouvi-la é um dos grandes privilégios do homem moderno. E a palavra orquestra é uma palavra muito antiga, de origem grega, surgiu na Grécia Antiga e a tradução em grego, lugar de dança. Quando a tragédia foi criada e passou a ser encenada num palco, na sua frente, no mesmo nível, foi designado um semicírculo, onde ali ficavam o coro, os bailarinos e alguns instrumentos, como a lira, as flautas, acompanhando a tragédia que se desenrolava no palco. E a orquestra passou a ser o sinônimo daquele espaço semicircular. Assim ficou durante séculos. Quando chegaram os anos de 1600, a ópera foi criada no seu início em 1607 pelos italianos, o grande Monteverdi com sua ópera L'Orfeu. E no transcorrer dos anos de 1600, o sucesso da ópera na Europa foi retumbante. Na França, começaram a se referir ao pequeno espaço que os músicos ficavam abaixo do palco da ópera. Esse espaço semicircular da tragédia grega era no mesmo nível de onde a tragédia se desenrolava. A ópera já veio diferente. Os cantores, a orquestra acompanha os cantores, o desenrolar da história fica no palco. E abaixo do palco, na frente, um espaço onde os músicos vão acompanhando a ação que se passa no palco. Esse pequeno espaço abaixo do palco também passou a ser chamado de orquestra. Mas quando chegaram os anos de 1700, alguns instrumentos começaram a ser aperfeiçoados com melhoria de sonoridade e nasceu um interesse de muitas pessoas sobre a música instrumental. E pela primeira vez nos anos de 1700, esses músicos subiram ao palco e tocaram para uma plateia que assistia. A partir daí, esse grupo de instrumentistas, cada um com um instrumento diferente, essa diversidade de instrumentos passou a ser chamada orquestra, e é assim que ela chegou até os nossos dias, designando o corpo, os músicos que compõem uma orquestra. A orquestra, ela no transcorrer dos últimos 300 anos, ela foi se aperfeiçoando, modificando, aumentando e sempre dividida em 4 partes que nós chamamos de naipes. Naipe das cordas, formado pelos primeiros violinos, os segundos violinos, as violas, os cellos e os contrabaixos. O naipe das madeiras, com as flautas, oboés, clarinetes e fagotes. Os metais, com as trompas, trompetes, trombones e tuba. Na percussão, tímpanos, triângulo, pratos, xilofones e muitos outros, sem fim.
todo instrumento que faça um ruído ou um som diferente que o compositor queira colocar na sua obra, pode colocar na orquestração, na percussão, não tem limites. E hoje nós vamos então entrar na Filarmônica de Berlim. A Filarmônica de Berlim tem em sua história poucos maestros, mas todos muito importantes, todos grandes maestros que construíram a sonoridade da Orquestra Filarmônica de Berlim, que é única no mundo. Desde a sua criação até 1895, a Filarmônica de Berlim tinha maestros convidados. O primeiro que obteve um contrato, e um contrato vitalício, foi Arthur Nikisch. Na sequência, quando ele faleceu, em 1922, assumiu Furtwängler, uma sumidade na regência. Esses dois primeiros, importantíssimos, eles projetaram internacionalmente a Filarmônica de Berlim. E também, principalmente, Furtwängler vai trazer um refinamento na sonoridade da Filarmônica de Berlim. Após o seu falecimento em 1955, tem início a Era Karajan. Assumiu também um contrato vitalício Herbert Karajan, um maestro austríaco que ficou à frente da Filarmônica de Berlim até 1989, praticamente mais de 30 anos. E é ele que fez acontecer modificações fantásticas na Filarmônica de Berlim. A sua regência é considerada o marco da regência do século XX pela sua atuação. Gestos pequenos, muito elegantes, uma autoridade calma. Tinha uma peculiaridade que regia com os olhos. E ele implementou novidades na sonoridade da Filarmônica. Foi ele o pioneiro em gravações de vídeos, gravações de grandes gravadoras, iluminação própria. Ele que dirigia tudo. E ele queria a mesma importância que se desse à música, se desse a todos esses elementos que completavam um vídeo. Então, ele espalhou para o mundo. Todo mundo, não era só long play, disco, queriam ver a imagem. Ele foi o pioneiro em colocar a imagem da orquestra e a dele como maestro para o mundo. Era um homem de uma energia, de um conhecimento musical e uma profundidade musical, e trouxe a grande novidade na época para a Filarmônica de Berlim, a respiração conjunta. A Filarmônica de Berlim respira toda junta, seguindo a respiração do maestro. Isso é extraordinário. Isso trouxe uma unidade sonora que até hoje as cordas da Filarmônica de Berlim soam como se fosse um grande instrumento. Estão todos absolutamente juntos. E traz um som aveludado que ficou característica da Filarmônica de Berlim. Também os metais, ele explora difusamente a energia e o brilho dos metais. Uma coisa extraordinária. Nós vamos começar nossa aula de hoje assistindo duas interpretações de Karajan em registros históricos, vídeos históricos. E eu quero até salientar que a abordagem de hoje da Filarmônica de Berlim, eu vou focar mais nos maestros importantes que fizeram a parte, fizeram a história e fizeram o nome da Filarmônica de Berlim. A primeira
peça, no primeiro exemplo musical, Karajan vai reger uma obra barroca. O Concerto para Violino número 4 de Vivaldi, que nós vamos assistir na íntegra, é uma obra curta, mas dividida em 3 movimentos, 3 partes, com um pequenino intervalo entre uma e outra. E vocês vão poder sentir as diferenças de expressividade, a diferença rítmica entre uma parte e outra. É um exercício auditivo espetacular. E eu selecionei alguns pontos para vocês observarem nessa primeira gravação. A regência de olhos fechados de Karajan, os pequenos sinais, gestos que ele dá, imediatamente respondido pelos músicos. O vigor, a energia que ele implementa essa obra barroca, a velocidade fantástica, própria para uma música barroca, principalmente para um Vivaldi. Quem vai tocar o violino é a grande violinista Anne-Sophie Mutter, alemã, e ainda jovem. Ela estreou aos 15 anos com Karajan, ele que a lançou, uma violinista das melhores do mundo. Peço que vocês observem a afinação do toque da Anne-Sophie, a precisão. E eu vou chamar a atenção para um detalhe que, para mim, toda vez que eu escuto, eu me emociono e nunca ouvi em nenhum outro violinista o que eu vou dizer para vocês. Assim que começa a obra, ela está tocando e ela, com o arco, ela emite um som grave, a corda grave, mas com uma precisão e uma sonoridade eu nunca vi em nenhum outro violinista. É um espetáculo. A segunda obra, eu pulei para o período do classicismo, final do classicismo, com o grande Beethoven, a Sinfonia número 5 de Beethoven, que já estava no final da estética do classicismo e já abrindo as portas para uma nova estética que viria a ser o romantismo. Também peço que vocês observem o vigor e a energia com que Karajan rege a Sinfonia número 5 de Beethoven, que tinha uma personalidade vigorosa, enérgica, princípios morais, políticos rígidos. Ele era uma explosão, e a gente sente essa explosão na regência de Karajan com a Orquestra Filarmônica de Berlim. E também outra característica desta orquestra. Observem quando os músicos fazem a sonoridade suave, passando para a sonoridade forte, com a maior unidade, perfeição. Isso nós chamamos em música de dinâmica. Vocês vão ver dinâmicas maravilhosas.